O noivo está com eles, disse Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, estimado irmão e irmã, seguidor aqui do nosso canal. Estamos aqui com a bênção, a graça de Deus, para fazer junto com você mais esse episódio dessa reflexão da Palavra de Deus. Hoje é dia 17, segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Somos chamados a ser muito gratos ao nosso Deus. Quantas pessoas desejaram viver o dia de hoje e não tiveram essa oportunidade? Se estamos aqui, é por providência de Deus. Precisamos, então, viver intensamente o momento presente e construir cada vez mais a nossa história de salvação. Quero te perguntar hoje, nesse início de semana, meu irmão, minha irmã, como é que anda a sua fé? Você aceita com alegria? Você está totalmente aberto para acolher as novidades e as surpresas de Deus na sua vida? Ou será que muitas das vezes a gente quer acolher só aquilo que verdadeiramente nós pedimos a Deus em oração? O verdadeiro cristão é aquele que sabe acolher a vontade de Deus na nossa vida. É o que a palavra de Deus vai ensinar a cada um de nós no dia de hoje. Então vamos voltar o nosso olhar para a palavra que está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia que a igreja celebra a memória de Santo Antão, que de certa forma também foi um santo muito importante porque trouxe cada vez mais essa semelhança ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que viveu uma vida eremítica, ou seja, uma vida de contemplação, e sempre incentivou também a comunidade, a oração e também a caridade fraterna. Que a palavra de Deus também produza esses efeitos na vida de cada um de nós. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir essa passagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos apresenta então esta questão em que Jesus Cristo parece desconstruir a mentalidade da época, que eles eram muito apegados à questão do sábado e também do jejum. Porém, o jejum que era praticado antes de Jesus, com certeza tem todo um conceito diferente daquilo que é praticado na igreja hoje. Antes, o conceito do jejum para os fariseus era trazer, então, aquela tristeza da esperança, da expectativa do Messias. Hoje, então, nós já não temos mais essa expectativa, porque o Senhor já veio e esteve no meio de nós. Na verdade, está, como ele promete no Evangelho de Mateus: estarei convosco todos os dias. Então o Senhor está conosco. Então o jejum para nós hoje é para que verdadeiramente possamos viver uma vida para moldar os nossos impulsos, para sermos cada vez mais livres, para conseguirmos viver o Evangelho na vida de cada um de nós. Mas os discípulos dos fariseus e também os de João Batista ficam incomodados, porque os discípulos de Jesus Cristo não jejuam. Por isso que Jesus, então, questiona eles: mas será que eles vão poder jejuar quando o noivo está com eles? Jesus, então, fala de uma situação de um casamento. Mas que casamento é esse? Que noivo é este? Jesus está falando da sua própria pessoa, em que ele é o noivo que vem dar a vida pela sua esposa, que é a igreja. Então, ou seja, numa situação de casamento, não se pode viver tristeza, não pode viver aquela desolação, mas sim é um momento de festa. É isso que Jesus Cristo quer ensinar para os discípulos dos fariseus e também para o de João Batista, que ele verdadeiramente é o noivo, é o Messias que vem salvar. Então é um período de festa, pois o próprio Jesus disse:
vai acontecer um momento em que o noivo será tirado. Jesus Cristo então fala da sua morte de modo figurativo, que Jesus Cristo vai morrer, mas sim salvar toda a humanidade. Porém, nós percebemos que, infelizmente, pela dureza de coração, pelo fechamento deles, eles não conseguem perceber esta realidade. E aí ficam apenas na primeira impressão, naquela realidade muito superficial. Se a gente quer conhecer Jesus de verdade, a gente precisa se aproximar, meditar, refletir e contemplar cada vez mais. Olhar Jesus de um modo muito superficial, com certeza nós vamos, assim, não ter os benefícios, as graças necessárias na vida de cada um de nós. Por isso que a igreja nos recomenda que a gente leia, medite a sua palavra, que a gente tenha momentos de contemplação para aprofundar e mergulhar cada vez mais no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que também saibamos aproveitar o testemunho de tantas pessoas que verdadeiramente vivem o Evangelho na sua vida. Os santos é um bom exemplo disso. Então, ler a vida dos santos, meditar a vida dos santos, é também trazer essa realidade do vinho novo para os nossos corações. Nós somos chamados a ir nos transformando para sermos cada vez melhores, segundo a palavra de Deus. Que essa palavra de Deus oriente os nossos passos. Que saibamos perceber sempre a presença do noivo que é Jesus na vida de cada um de nós, desejando a nossa transformação para melhor, para que assim estejamos sempre abertos para acolher as novidades, as surpresas de Deus. Porque muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida que muitas vezes, ao invés de nos alegrar, nós vamos ficar totalmente revoltados contra Deus. E isso é sinal de que a nossa fé ainda, o conhecimento de Jesus, é um conhecimento superficial. Que possamos mergulhar cada vez mais no conhecimento de Jesus e que o jejum que nós praticamos nos ajude a frear os nossos impulsos para que estejamos cada vez mais livres para verdadeiramente aderir cada vez mais essa mensagem poderosa que o Senhor Jesus Cristo veio trazer a cada um de nós. Por isso, Senhor de fé, desejando que sejamos novos de coração, sejamos novos de todo o nosso ser, rezemos com muita fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que você tenha uma boa Santa Segunda-feira, uma boa semana. Se você curtiu essa nossa reflexão, deixe então aí a sua curtida e compartilhe também, que ajuda cada vez mais outras pessoas a receberem essa reflexão que pode ajudar também nessa caminhada rumo ao reino dos céus. E agora deixe-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.